Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou falar sobre a estrutura da redação. Como eu já falei em vários vídeos sobre estrutura da redação, nós trabalhamos apenas 4 parágrafos. Eu tenho aqui o primeiro, o segundo, o terceiro e quarto parágrafo, tá? Então nós temos apenas 4 parágrafos dentro de uma estrutura textual, tá? Então você, numa estrutura de redação em qualquer concurso de 25 a 30 linhas, você vai ter esse tipo de, vamos dizer assim, limite, tá? Nós não podemos escrever tudo numa redação. Eu já falei anteriormente sobre aquilo que o Otton Garcia chama de avalanche de ideias, tá? E esse tipo de recomendação é muito útil sim hoje, tá? Então você precisa ter uma delimitação textual, você precisa escrever de maneira equilibrada, né? Dosando frases de impacto, citações, tá? Elaborando paralelismos, circularidades dentro de uma redação. Quando você faz isso, você consegue atingir pelo menos uma meta. Então, no primeiro parágrafo aqui, ó, citação de um filme ou narração de um episódio, né? Então, tem muita gente que gosta de citar filmes, né? Esse tem outros nomes, né? Claro que, por exemplo, existem autores que gostam de dar nomes mais sofisticados, mais bonitos, mas na verdade tudo é argumento de autoridade, tudo é na verdade citação. Você cita, né, um filme, um episódio, né, você faz uma espécie de uma pequena sinopse, né, um pequeno resumo de um filme na introdução da redação. Então, quando você faz isso na introdução, tá, você consegue levar para o leitor o seu conhecimento. Isso prende o leitor. Quando você fala de filme e fala de você, não de você em primeira pessoa, mas você fala daquilo que você experienciou, não é falar assim, eu acho, eu penso, eu experienciei, eu vivi, eu vi. Não, não é isso. O filme que eu assisti, não é isso. É você falar no filme, né? Blá 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 blá, né? O ator. Aí você pode falar o nome do ator, você pode falar o personagem, né? Viveu, né? Uma experiência e tal. Então, quando você faz isso, você pode levar aí de 2 linhas mais ou menos na introdução. Tá? Isso que eu quis mostrar aqui. Então, você 2, 3 linhas para falar sobre um filme que tem a ver, obviamente, com o enredo, né? Com a proposta de redação, você consegue aí, digamos, sair um pouco desse lado crítico, que é muitas vezes começar uma redação. Então, você cita aí, ou você narra um episódio, por exemplo, um episódio, um crime, um ato que aconteceu, muito famoso, muito falado, né? Algo que tenha notoriedade, aí você realmente está narrando o episódio e aí você termina com um tópico frasal de divisão, tá? Então esse macete aqui é bem válido para quem está ali querendo saber como que vai decidir, o que, que vai fazer na introdução. Então, recapitulando, citação de um filme ou narração de um episódio, tá? E aí, ponto. Aí você vai lá fazer uma divisão, né? Você utiliza um tópico frasal de divisão como se fosse a conclusão, tá? Então, por exemplo, você lá falou do filme, blá 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 blá, blá, ponto. Há 2 maneiras para se falar sobre este episódio, né? 2 pontos. Então aí você vai falar, né? Ao dizer que, ao argumentar que, ao falar, ao criticar, então você dá 2, fala um depois de outro, acabou, tá? E aí você vai, na verdade, em ordem, o primeiro, né? A primeira divisão, ela vai ser o segundo parágrafo e a outra divisão são 2, vai ser o terceiro, tá? E aí depois você conclui o texto. Então vamos ver aqui, ó. Segundo parágrafo. Terceiro não, segundo, ó. Citar leis, ó. Princípio da isonomia, Constituição Federal, tá? Então é muito bacana quando você no segundo parágrafo trabalha isso aqui. Princípio da isonomia,
ou falar sobre isso dentro da Constituição Federal. Por exemplo, de acordo com o princípio da isonomia, todos são iguais perante a lei. Ou, de acordo com o parágrafo 5º, tá, da Constituição Federal, todos são iguais perante a lei. Não tem nenhum problema. Você usou isso, começou o segundo parágrafo com esse gatilho mental, beleza, tá? Em seguida, você não pode esquecer dos conectivos de desenvolvimento, tá? E às vezes tem um conectivo que vai ficar aqui no início do parágrafo, tá? Mas eu sempre coloco esse lembrete aqui, olha os conectivos, tá? Então, depois citar personalidade. Já citou aqui, isso aqui é uma citação, isso aqui é um argumento de autoridade, falando da Constituição Federal. Depois você pode falar aqui de algum intelectual, algum cientista, algum sociólogo, algum filósofo, algum escritor ou escritora, né? Filósofo ou filósofo, sociólogo ou socióloga, tá? Então qualquer intelectual famoso, tá? Cientista também, homem ou mulher, que você coloca aqui, tá? E depois a conclusão, síntese, que você vai retomar a introdução. Acabou, tá? Então, você aqui vai o quê? Aqui você apresentou a tese central e aqui agora você vai destrinchar essa tese central em 2 parágrafos. O primeiro parágrafo de desenvolvimento, ou o segundo parágrafo, você vai argumentar, defender essa tese central com ideias satélites. O terceiro parágrafo aqui, como é que vai ficar? A mesma coisa. O que você falou aqui, você não vai falar aqui. Se aqui você citou a lei, aqui você não vai citar a lei. Então você vai citar um cientista famoso, um autor clássico, um sociólogo. Então usar frases de impacto. Então você precisa usar uma frase de impacto. Frases que tem o quê? Uma estrutura sintática de subordinação ou coordenação. Aqui também é a mesma coisa, tá? Só um lembrete, tá? Mesma coisa aqui, eu também colocaria aqui, não esquecer, de conectivo eu não coloquei. Citar intelectuais. Então você citou um intelectual aqui, por exemplo, falou aqui de um sociólogo. Aqui você vai falar um outro escritor, mas que tem a ver com aquele parágrafo, que tem a ver com a sua redação, claro, tá? E depois a conclusão síntese, né? Você vai retomar o que é a introdução. Então aqui, olha só, nessa parte aqui é bem bacana. Olha só que eu coloquei aqui, ó. Aqui eu falei isso, né? Aqui eu falei isso, mas aqui o que vai acontecer? Aqui você vai argumentar, vai defender, né, o que você falou lá da mesma forma, tá? Então a tese central com ideia satélite. Aqui a ideia satélite também. Esses 2 parágrafos aqui, eles têm ideias satélites, tá? Então, a tese central aqui continuará, né, sendo mostrada de uma outra ideia, de uma outra forma, com outras ideias, tá? E aqui no meio desse parágrafo, no terceiro parágrafo aqui, você pode utilizar o atualmente. É mais ou menos posicionado aqui no meio. Foi assim que eu aprendi, tá? Então, eu descobri essa maneira, fica melhor. Quando você aqui no meio desse terceiro parágrafo, você fala sobre algo, se der oportunidade, possibilidade, você vai falar sobre algo atualmente, né? Ou nos dias atuais, né? Então, você utilizando dessa forma, fica melhor, né? O terceiro parágrafo fica bem bacana, fica show de bola aqui, tá? No terceiro parágrafo. Essa recomendação, ela não é obrigatória, tá? É claro que você aqui pode trabalhar uma outra citação, um outro argumento de autoridade, tá? Não tem problema nenhum. E o quarto e último parágrafo aqui, para uma redação de 30 linhas, tá? A expressão inicial. O que é a expressão inicial? Que fala em resumo, em suma, em síntese, dessa forma. Você começa o quarto parágrafo com em resumo, tá? Fica bem bacana. Você começa lá, ó, em resumo, vírgula, ou em suma, ou em síntese, ou dessa forma, vírgula. Aí você vai pegar o primeiro parágrafo, você vai resumir as ideias que estão aqui dentro, tá? Você resume aqui, tá? Beleza? Então aí você pega, você vai ler o que está aqui e você vai botar de uma outra maneira, tá? Justamente para fazer o encerramento da redação, tá? Você está se encaminhando para o encerramento. Então, tem muita gente que começa assim, como foi dito anteriormente, né? Eu ensinava muito isso antigamente. Como foi expresso anteriormente, como foi dito anteriormente, também pode ser assim, tá? Aqui, tá? Não tem problema nenhum. Você começa, em vez de falar em resumo, você coloca como foi dito anteriormente, vírgula. Aí você resume o primeiro parágrafo, tá? E aí você
dá mais ou menos umas duas linhas isso, tá? Esse trabalho. Então, aí você está se encaminhando para fazer as considerações finais. Aí você vai, aí escreveu, beleza, fez o resumo aqui, ponto. Aí você vai começar a fazer a chamada intervenção. O que é intervenção? É solução. Porque, na verdade, todos os parágrafos da redação têm uma conclusão, com exceção do primeiro. Às vezes o primeiro não tem lá a conclusão, não vai dar para fazer a conclusão, beleza. Mas se tiver, ela é uma solução, tá? O segundo parágrafo vai solucionar, né? Mas não é aquela solução, é aquela solução paliativa. O terceiro parágrafo vai solucionar o terceiro parágrafo. E o quarto vai solucionar a redação toda. Tá? Então é aquela solução mais definitiva, aquela solução mais forte, aquela pegada mais forte de solução, tá? Para resolver aí o problema de maneira que não vai dar mais o que falar, você não vai ter mais o que falar. Então você encerra a redação com a retomada da tese principal, né, que é essa tese central, tá? E ao final desse parágrafo você vai utilizar o que? Eu chamo de conclusão, síntese e solução. O nome é bem grande, né? Conclusão, síntese e solução. Ou uma conclusão, solução, uma conclusão, síntese, né? Tanto faz. Eu criei esse termo maior aí, conclusão, síntese e solução. Por quê? Você está retomando a introdução e você está dando uma solução. Não deixa de ser, né? Então é isso, tá? Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou aí do vídeo, inscreva-se, deixe o seu like, compartilhe, tá? E lá nos comentários eu vou deixar alguns bizus também para vocês. Muito obrigado, valeu, fui, tchau.